Hoje nós vamos ver operações com radicais. Nós temos as opções de fazermos adição e subtração com radicais semelhantes ou radicais que podem ser transformados em radicais semelhantes. Então vamos ver aqui um exemplo de radicais semelhantes. Nós temos, por exemplo, 2 raiz de 3. Se eu for somar com 3 raiz de 3, repara, os radicais são semelhantes. Os dois membros aqui têm como radical o raiz de 3. Então, se eu somar 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 3, eu vou ter 5 raiz de 3, ok? Se eu tenho 2 qualquer coisa e estou somando com 3 qualquer coisa igual, eu tenho 5 qualquer coisa, certo? Muito bem. Se eu somar 5 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 menos 7 raiz de 2, eu vou ter o quê? Eu tenho 5, eu somo sempre a parte que está fora do radical, que é igual. Então, eu tenho 5 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, daqui eu tenho 7 raiz de 2. Menos 7 raiz de 2, eu tenho 0. Ok? Muito bem. Vamos ver quando os radicais não são semelhantes, mas podem ser transformados em radicais semelhantes. Por exemplo, eu tenho raiz de 2, eu tenho 3 raiz de 2, mais raiz de 8. Os radicais são iguais? Não, não são. Aqui é radical de 2 e aqui é radical de 8. Ou melhor, aqui é raiz de 2 e aqui é raiz de 8. Mas o 8 é um número que eu posso transformar para uma base 2. Porque 8 é igual a 2 ao cubo, ok? Então, eu vou ficar aqui com 3 raiz de 2 mais raiz de 2 ao cubo. Concorda? Raiz de 8 é igual a raiz de 2 elevado ao cubo. Raiz de 2 elevado ao cubo, eu posso extrair essa raiz fazendo assim, ó, 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, certo? Porque raiz cúbica de 2, eu posso colocar um 2 para fora e fica um 2 aqui dentro. Então, 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 é igual a 5 raiz de 2. Então, mesmo quando o radical não é igual, nós podemos transformá-lo para um radical igual. Vou dar outro exemplo. Deixa eu ver aqui na minha colinha. 2 raiz de 5 mais raiz de 20. De novo, nós não temos os radicais iguais. Mas repara que 20 eu posso escrever como 4 vezes 5, certo? Então, isso aqui vai ficar 2 raiz de 5 mais raiz de 4 vezes 5. Eu posso separar um radical de um produto de radicais. Então, eu vou ter 2 raiz de 5 mais raiz de 4 mais raiz de 5. Certo? Eu estou separando um radical de um produto por, melhor dizendo, aqui é vezes, né? Por um produto de radicais. Certo? Ok. Raiz de 4 é 2, não é? Então, isso aqui vai ser igual ao quê? 2 raiz de 5 mais 2 mais raiz de 5. Não, vezes. Desculpa aqui a bagunça. Raiz de 5, certo? Porque isso aqui é 2 vezes raiz de 5. 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 5 é igual ao quê? 4 raiz de 5. Viu? Tranquilo, né? Nós também podemos ter alguns radicais semelhantes e outros não. Como é que a gente faz isso? A gente vai somar os que são semelhantes. 2 raiz de 7 mais 3 raiz de 7, 5 raiz de 7. Menos raiz de 7, 4 raiz de 7. Menos 2 raiz de 5, mais 3 raiz de 2. E pronto, não se pode fazer mais nada. Porque eu não posso mais mudar esses radicais para serem semelhantes. Eu não tenho como fatorar 5 e ter base 2. Eu não tenho como fatorar 7 e ter base 2 ou 5. Ok? Até porque são números primos, né? E se a gente for fazer multiplicação de radicais? Como é que a gente faz? A gente vai manter o índice e vai multiplicar os radicais.
Então, olha só, qual é o índice aqui? 2. Então, a gente vai manter o índice 2 e vai multiplicar os radicandos. 2 vezes 3, 6. Muito bem? O que a gente vai fazer neste caso? Os radicandos são um radical, tem um expoente 3, nos dois casos. Então, a gente vai manter o índice e vai multiplicar os radicandos. Simples assim, sem o menor problema. Agora, e se os radicais tiverem índices diferentes? Como é que a gente faz? Por exemplo, se for um caso assim, raiz de 3 vezes raiz cúbica de 5. Como é que a gente faz quando os índices são diferentes? Já vou te dizer. Então vamos ver o exemplo que eu falei agora. Raiz de 3 vezes raiz cúbica de 5. Repara, os índices são diferentes. O que a gente tem que fazer? Transformar esses índices em índices iguais. Ok? Como é que a gente faz isso? A gente vê que o índice aqui é 3 e o índice aqui é 2. Para que a gente possa fazer essa transformação dos índices, nós temos que fazer o MMC. Então, o MMC entre 3 e 2 é 6. Então, esses radicais vão ficar com o índice 6 e o 3 aqui dentro. E aqui, o índice 6 e o 5 aqui dentro. Mas é só isso? Claro que não. Por quê? Eu não posso mudar aqui para 6 aqui, né? E não mudar nada aqui dentro. Vai ser um resultado diferente. Então, repara, aqui não era 2? Eu não passei para 6? Por quanto eu multipliquei 2 para chegar a 6? Por 3. Então, eu vou multiplicar esse 1zinho que está aqui por 3 também. E vou colocar esse 3 aqui. Ok? Aqui eu não tinha 3? Eu não botei 6? Por quanto eu multipliquei 3 para chegar a 6? 2. Então, eu vou pegar esse 1 que está aqui e vou multiplicar por 2 também. Agora sim, isto é exatamente igual a isto. Ok? Eu alterei o índice e aqui o expoente. Eu alterei o índice e aqui o expoente. É mágica? Não, não é mágica. Perceba uma coisa. Eu posso escrever essa raiz como 3 elevado a meio. Eu posso escrever essa raiz como 5 elevado a 1/3. Certo? É um produto desses valores. O que eu estou falando para você? Eu vou transformar esses expoentes em expoentes iguais. Então, o que eu fiz? Eu peguei meio, tá? E peguei 1/3. Como é que eu faço para esses denominadores serem iguais? MMC. No caso, 2 e 3, a gente sabe que MMC é 6. Então, vai ficar 6 aqui e 6 aqui. Como é que eu faço para saber agora o numerador? Eu faço assim. Que número que eu multipliquei o 2 para chegar a 3? Que número que eu multipliquei o 2 para chegar a 6? Eu multipliquei o 2 por 3. Então, 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho que multiplicar o 1 por 3 para ter a mesma fração, para que essa fração seja equivalente a essa fração. A mesma coisa aqui. Por quanto eu multipliquei 3 para chegar a 6? Por 2. Então, eu tenho que multiplicar o numerador por 2 para ter a mesma fração. Agora, essa fração é equivalente a essa e essa fração é equivalente a essa com o mesmo denominador. Se a gente volta para cá, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer 3 elevado a quem? Em vez de meio, a 3/6. E o 5, o que eu vou fazer? Em vez de 1/3, 2/6. Ok? Então, esse produto é igual a esse produto. Agora, como é que eu escrevo isso em forma de radical? Eu vou colocar o 3, vou colocar o radical. Quem está embaixo vai para onde? Para cima, aqui. Quem está em cima vai para onde? Para baixo, aqui. O 5, a raiz. Quem está em cima vai para baixo. O outro vai para fora. Ok? Então, olha lá. Radical. Raiz sexta de 3 ao cubo, raiz sexta de 3 ao cubo, raiz sexta de 5 ao quadrado, raiz sexta de 5 ao quadrado. Tá bom? Então, tá mais do que explicado como é que eu faço essa confusãozinha aqui. Tá? É exatamente isso que eu faço. Eu transformo essas frações em frações equivalentes com o mesmo denominador, que é o índice do nosso radical. Ok? Agora, então, já depois de transformado, nós podemos fazer o quê? A gente mantém o índice e multiplica os radicais. Certo? A gente pode continuar a resolver isso. Vai ser raiz sexta
De 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 27 vezes 5 ao quadrado, 25. Podemos fazer a conta? Podemos também. Vai dar raiz sexta de quem? Vamos fazer aqui, ó, 27 vezes 25. 5 vezes 7, 35. Vão 3. 5 vezes 2, 10. Com 3, 13. 2 vezes 7, 14. E vai 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. Vai dar 5, vai dar 7, vai dar 6. Radical, raiz sexta de 675. Ok? Vamos fazer mais um exercício para fixar melhor a ideia. Repara, nós temos aqui o produto de dois radicais com índices diferentes. O que a gente tem que fazer? Igualar os índices. O que nós fazemos? Fazemos MMC entre 3 e 4. Entre 3 e 4, MMC é 12. Então, nós vamos fazer assim, ó, radical de índice 12 vezes radical de índice 12. Tá? Aqui vai ter o 2, aqui vai ter o 3. O que eu faço agora? Por quanto eu multipliquei 3 para chegar a 12? Multipliquei por 4. Então, eu vou multiplicar esse expoente aqui por 4 também. Aqui eu tenho 1 vezes 4, eu vou ter 4. Repara, 12 dividido por 4 é 3. Tá? Você verifica que a tua conta está certa. A mesma coisa aqui. Por quanto eu multiplico 4 para chegar a 12? Por 3. Então, eu vou multiplicar esse expoente aqui, que é 1, por 3 também, e aqui vai dar 3. Repara que 12 dividido por 3 também dá 4, tá? Muito bem. Agora, o que a gente faz? Já que nós estamos com os índices iguais, nós podemos fazer a multiplicação desses radicais pela regrinha que eu dei há pouco. Mantemos o índice e multiplicamos os radicais. Certo? Se quiser continuar com a conta, a gente pode continuar com a conta. 2 à quarta é 16. 3 ao cubo é 27. Se a gente multiplica 27 por 16, 6 vezes 7, 42, vão 4. 6 vezes 2, 12, com 4, 16. 1 vezes 27 é 27. Somando, vai dar 2, 13 e vai 1, 4. Então, isso aqui vai dar radical de índice 12 de 432. Certinho? Então, quando a gente fala que é necessário ter a base da matemática, que a matemática é uma escada, que a gente tem que aprender bem um degrau para chegar no outro, é importante sim. Porque, repara, quando eu expliquei no outro exercício como é que eu faço essa mudança aqui de índice, eu usei fração equivalente. Fração equivalente a gente vê lá em frações. A gente fala, fração equivalente, numerador e denominador, você multiplica pelo mesmo número, você não altera a fração. Aí aquilo fica para trás e a pessoa esquece. Mas não pode. A gente tem que estar sempre lembrando dos conteúdos anteriores, porque eles são sempre necessários. Tá ok? Vamos ver agora a divisão de radicais. Na divisão de radicais, a gente vai ver muitas semelhanças com a multiplicação de radicais. Repara, quando nós temos um radical de uma divisão, é a mesma coisa da gente ter a divisão dos radicais. Ok? Muito bem. Aqui nós temos o índice 3, a raiz cúbica. Como é que a gente vai fazer essa divisão? É a mesma coisa. A gente vai fazer a divisão dos radicais. Tá? Exatamente assim, ó. E aqui nós temos a divisão de radicais com índices diferentes. Exatamente como na multiplicação, a gente tem que igualar esses índices, fazendo MMC do mesmo jeito, tá? Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Olha, aqui o índice é 3, aqui o índice é 2. Qual é o MMC? 6. Então, vamos fazer radical de índice 6, radical de índice 6. Aqui nós vamos colocar o radicando 3 e aqui o radicando 4. Agora, a gente tem que trabalhar os expoentes desses radicandos. Repara, aqui era 2. Eu multipliquei por quanto para chegar a 6? Eu multipliquei por 3. Então, eu vou multiplicar esse 1 que está aqui por 3 também, vai dar 3. Aqui eu tinha 3. Eu multipliquei por quanto para chegar a 6? Por 2. Então, eu também vou multiplicar esse expoente que está aqui, que é 1, por 2, e vai dar 2. Certo? Agora, nós já transformamos os nossos radicais
E podemos, se quisermos, escrever num radical só. Aqui é 27 e aqui é 16. Ok? Tudo tranquilo? Vamos ver outro exemplo. Então, mais uma divisão de radicais com índices diferentes. Então, nós temos que fazer o MMC. Entre quê? Entre 5 e 2. Então, nós temos que o MMC entre 5 e 2 é 10. Então, nós temos radical de índice 10 do radicando 2. E aqui radical do índice 10 do radicando 3. Agora aquela perguntinha que não pode faltar. Por quanto eu multipliquei 5 para chegar a 10? Multipliquei por 2. Então eu tenho que multiplicar esse expoente por 2 também. Ele é 1, vai passar a ser 2. Por quanto eu multipliquei 2 para chegar a 10? Multipliquei por 5. Então eu tenho que multiplicar esse expoente 1 por 5. E aqui vai dar 5. Certinho? Pode deixar assim? Pode. Mas se você quiser, você também pode deixar raiz de 10 sobre 4, raiz de 10. Aqui vai dar 243. Pode acreditar em mim. E se quiser também, pode fazer um radical só, no índice 10 de 4 dividido por 243. Certinho? Tranquilo? Vamos ver agora a racionalização de denominadores. Olha só, nós podemos ter, no primeiro caso, denominadores com radical com índice 2. Radical com índice 2 é um radical qualquer, com qualquer número aqui, e aqui é 2, ok? Que é aquele que a gente não precisa escrever. O que acontece, por exemplo, se eu tiver uma fração desse jeito aqui? Ó. Eu tenho no denominador um radical com índice 2. Este raiz de 2 é um número irracional. Nós não costumamos deixar uma resposta no problema, ou durante um problema, deixarmos uma raiz de 2, um número irracional no denominador. Então, nós precisamos transformar esse número irracional num número racional. Então, o que nós fazemos para obtermos aqui um número racional? Se nós multiplicarmos aqui o denominador por outra raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Certo? Então, se eu multiplico embaixo por raiz de 2, eu tenho que multiplicar em cima por raiz de 2 também. Porque isto aqui, ó, raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1. Se eu multiplico por 1, eu não altero a minha fração original. Certo? Então, se eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número, eu não estou alterando a minha fração. Então, aqui, olha, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ser igual a raiz de 2 vezes 2, que é 4. E aqui em cima vai ficar 3 raiz de 2. Ok? 3 vezes raiz de 2. Então, isso vai nos dar 3 raiz de 2 sobre quem? Raiz de 4 é 2. Pronto, agora nós temos um número racional. Aqui nós tínhamos um número irracional. E aqui agora nós temos um número racional. Então, a gente usando esse artifício de multiplicar por ela mesma, a gente consegue fazer com que, aqui no caso, nós temos o quê? Raiz quadrada de 2 ao quadrado, certo? Como eu posso escrever isso em termos de expoente fracionário? 2 sobre 2 é 1. Então, isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. Tá bom? Por isso que a raiz de 4 é igual a 2, certo? A gente fala que cancela esse 2 com esse 2, tá? Enfim, assim que a gente faz a racionalização. O que é racionalização? É transformar um denominador irracional num denominador racional. Então, é racionalização de denominadores. O termo está explicando bem o que a gente está fazendo, ok? Vamos ver mais exemplos. Vamos ver agora o exemplo de 5 sobre raiz de 3. Raiz de 3 também é um número irracional. Então, o que a gente faz? A gente vai multiplicar por raiz de 3 aqui embaixo e raiz de 3 aqui em cima. Isso vai ficar 5 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, como a gente já viu, dá 3. Ok? E é só isso que a gente vai fazer. Agora, quando o denominador for com radical diferente do índice 2. Então, vamos fazer agora um exemplo para um denominador com radical com índice diferente de 2. Então, o nosso denominador tem um radical com índice 3.
Como é que a gente vai fazer isso? O que a gente tem que pensar? Se aqui fosse 3, eu não podia cancelar esse 3 com esse 3 e ficar só o 5? Com certeza. Então, como é que eu faço para colocar aqui 3? Aqui não é 1? Se eu multiplicar isso por raiz cúbica de 5 ao quadrado, quando eu multiplicar isso por isso, olha o que vai ficar. Vai ficar raiz cúbica de 5 vezes 5 ao quadrado. O que eu faço aqui? Mantenho a base e somo os expoentes. Aqui não é 1? 1 mais 2 vai ficar 3. Então, aqui vai ficar raiz cúbica de 5 ao cubo. E aqui isso vai dar 5, que é o que a gente quer. Então, você repara que se eu colocar aqui o número que somado com esse vai dar o de cá, eu resolvo o meu problema, certo? Então, vamos continuar aqui. Raiz cúbica de 5 ao quadrado. Porque se eu multipliquei embaixo, eu tenho que multiplicar em cima pelo mesmo valor. Então, aqui vai ser o quê? 2 raiz cúbica de 25. E aqui embaixo, quando eu multiplicar isso por isso, eu vou ter raiz cúbica de 5 ao cubo. E aí vai dar o quê? 2 raiz cúbica de 25 dividido por 5. Ok? Tranquilo? Vamos continuar. Nesse exercício nós temos 15 dividido por raiz sétima de 3 à quarta. Ok? O que nós precisamos fazer mesmo? Colocar um radical aqui com índice 7 e o 3 elevado a um valor que somado a 4 dê 7, ou seja, 3. E aqui em cima a gente tem que multiplicar pela mesma coisa para não alterar o valor desta fração. Muito bem? Então agora vai ficar 15 raiz sétima de 3 ao cubo, que é 27, sobre raiz sétima de 3 à sétima. Certo? Mantém a base e somos expoentes quando eu estou multiplicando potências. Aqui vai ficar 15 raiz sétima de 27 sobre raiz sétima de 3 a sétima, a gente cancela o 7 com 7, vai dar 3. Eu posso simplificar o 15 com 3. Por 3 dá 1, por 3 dá 5. Aqui vai ficar, então, 5 raiz sétima de 27. Certinho? Agora nós vamos ver o caso em que o denominador é adição ou subtração de termos que podem ter radical. Neste nosso exemplo aqui, nós temos a adição de 2 radicais. Tá? Então, o que nós fazemos para tirarmos esses radicais, esses números irracionais dos denominadores? Bem, se vocês lembrarem lá da escada que eu sempre falo, do conhecimento anterior, nós temos que saber o quê? Produto notável nesse caso. Porque na hora que a gente multiplicar isso aqui pelo conjugado dele, que é raiz de 2 menos raiz de 5, o que eu vou ter? Eu vou ter que o produto da soma pela diferença é a diferença dos quadrados, né? Produto notável, lembrou? Então, nós vamos fazer aqui em cima também raiz de 2 menos raiz de 5. Porque se multiplicamos e dividimos pelo mesmo valor, não alteramos o valor inicial. Então, repara aqui. Em cima vai ficar 3 vezes raiz de 2 menos raiz de 5. Por que o parênteses? Porque esse 3 está multiplicando esses dois valores. Se eu não colocar o parênteses, vai ficar só assim, ó, 3 raiz de 2 menos raiz de 5. Não é a mesma coisa, porque o 3 está multiplicando esses dois valores. Por isso eu tenho que colocar o parênteses, ok? Muito bem. Então, voltando aqui, eu tenho que multiplicar esses dois, certo? Eu tenho que multiplicar raiz de 2 menos raiz de 5. Vou colocar entre parênteses que eu vou multiplicar por outro. Aqui é mais, aqui vai ser menos, certo? Muito bem. Produto da soma de dois termos pela diferença dos mesmos dois termos, isso é um produto notável que vai nos dar o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, em cima eu tenho 3 vezes raiz de 2 menos raiz de 5. E embaixo eu tenho o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quanto é raiz de 2 ao quadrado?
Olha, vou colocar aqui, raiz de 2 ao quadrado. Tá? Esse 2 vem para cá, então isso vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é igual a 2, certo? Isso aqui é 2 também, a gente cancela, vai dar 1. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2. Da mesma forma como raiz quadrada de 5 ao quadrado dá 5. E aqui em cima vai ficar a mesma coisinha. É só repetir, tá? Isso aqui agora vai dar quanto? Menos 3, concorda? Eu vou apagar aqui para simplificar a nossa vida. Isso aqui vai dar menos 3. Eu posso simplificar o 3 com 3, vai dar 1 e vai dar 1. Isso aqui vai ser agora igual a quê? A menos raiz de 2 menos raiz de 5. Repara que eu mantive o parênteses. Esse sinal de menos tanto faz estar aqui ou como aqui na frente. Porque mais, que está em cima, dividido por menos, que está embaixo, vai dar menos. E eu tenho que colocar entre parênteses por quê? Porque esse menos está multiplicando esses dois termos. Certo? Aqui é como se tivesse o número 1. É o menos 1 vezes raiz de 2 menos raiz de 5. Isso aqui vai nos dar o quê? Menos raiz de 2 mais raiz de 5. Percebeu que mudou totalmente os valores? Aqui a raiz de 2 era positiva e aqui a raiz de 5 era negativa. Com esse menos na frente, alterou tudo. Então eu posso escrever agora que isso é raiz de 5 menos raiz de 2. Ok? Não tem denominador, porque o denominador nós já tínhamos visto, dava 1. Vamos ver mais esse exemplo aqui. Mas antes disso, eu vou te pedir uma coisa. Se você está gostando da aula, você dá um like. Se você está com alguma dúvida, põe aqui no comentário pra gente, que eu vou te responder, vou te ajudar com mais algumas informações, ok? E, se você puder, aproveita, compartilha com seus amigos, clica no sininho, se inscreve primeiro, clica no sininho, para quê? Para que você receba todas as aulas novas que a gente vai postando, ok? É isso. Então, vamos ver agora esse exercício. Repara, de novo, nós temos uma subtração de 2 radicais, certo? O que a gente vai fazer? Vai multiplicar pelo conjugado. Raiz de 7 mais raiz de 5. Tá vendo? Aqui é menos, eu vou multiplicar pelo conjugado, que é o mais. Muito bem, a mesma coisa eu tenho que fazer em cima, multiplicar por raiz de 7 mais raiz de 5. Aí você fala assim, professora, sempre que você faz parece tão fácil. Você sempre sabe o caminho que tem que sair. É porque eu sei as propriedades, porque eu sei as definições, que eu falo para vocês. Vocês precisam saber isso. É exatamente isso que a gente tenta passar para vocês. A gente vai dando o básico, vai explicando as propriedades, as regras, as definições, as notações. Tá? E vocês vão adquirindo esse conhecimento. Aí quando vocês forem fazer, é só usar essas propriedades. Por isso é que tem que praticar. Tá ok? Então vamos nós. Estou multiplicando pelo conjugado. Então, eu tenho que multiplicar em cima para não alterar o valor da minha fração inicial. Aqui vai ficar o quê? Raiz de 3 vezes raiz de 7 mais raiz de 5. Muito bem, e aqui embaixo vai ficar raiz de 7 menos raiz de 5 vezes raiz de 7 mais raiz de 5. Certo? Não estou fazendo nada demais, eu só estou multiplicando embaixo e em cima pelo mesmo valor. Isso aqui é 1, eu não altero esse valor de cá. E por que eu escolhi isso? Porque é o conjugado disso. E o produto deste por este vai me dar um produto notável, que eu vou conseguir extrair as raízes, que é o meu intuito. Muito bem. Então, nós temos em cima raiz de 3 vezes raiz de 7. Mais, não, aqui não, aqui vai ter o mais. Mais raiz de 5, fechou o parênteses. Embaixo eu tenho o quê? Produto da soma pela diferença, eu tenho o quadrado dos dois. A diferença do quadrado dos dois. Então, o quadrado da raiz de 7 é 7, menos o quadrado da raiz de 5, que é 5. Certo? Então, aqui eu vou ter, aqui embaixo eu vou ter 2. Tá? E aqui em cima eu vou ter raiz de 21 mais raiz de 15. E acabou. Não posso fazer mais nada. Tá? Porque raiz de 21 é 3 vezes 7, raiz de 15 é 3 vezes 5, eu voltaria para cá. Não teria muito sentido. Tá certo? Potenciação de radicais. É o que é? É uma potência que está num radical. Basta você colocar esse expoente aqui dentro, fazendo dessa forma. Quer ver por que pode? 5 na raiz não é igual a 5 elevado a meio?
Então, isto é igual a 5 elevado a meio elevado ao cubo. Quando eu tenho potência de potência, eu multiplico os expoentes. Então, meio multiplicado por 3 dá 3 meios. E já que eu estou agora com expoente fracionário, eu posso escrever isso em forma de radical. Repara, é a mesma coisa. Tá vendo? É por isso que pode.